Carta aos Romanos, capítulo número 8. Eu farei a leitura dos versículos 14 a 17. Romanos 8, do 14 ao 17. E eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia, por favor. Romanos 8, do 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Pai, pela bênção de estarmos na Tua casa, celebrando ao Teu nome. E obrigado pela Tua palavra aberta, lida diante de nós. Fala ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei no início aqui do nosso encontro, hoje a igreja celebra esse grande mistério da nossa fé cristã, que é a Trindade, a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de como, ao mesmo tempo, eles são pessoas distintas e, ao mesmo tempo, eles são uma mesma pessoa. Esse é um mistério que a gente não consegue compreender, porque, de fato, não há um versículo sequer na Bíblia que expresse diretamente, claramente, a Trindade, no sentido de, e a Trindade disse, né, e fez a Trindade, e apareceu a Trindade. Não adianta, a gente vai procurar e não vai encontrar. Contudo, desde o início da fé cristã, desde o início da igreja, nos próprios evangelhos e ao longo do Novo Testamento, os primeiros pais, ali nos primeiros séculos da igreja, eles já afirmavam essa doutrina. Eles já afirmavam para a gente essa realidade, de que os três são distintos, mas também são um, e agem com o mesmo sentido, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, e são Deus. Não é? Por mais estranho, até o português fica meio prejudicado, não é? Porque um é três ao mesmo tempo, de modo que a gente não tem como acessar completamente essa doutrina, mas a gente consegue percebê-la. A gente consegue estudá-la, a gente consegue investigá-la, claro, tanto quanto nos é possível compreender e investigar, e não apenas isso, a gente consegue perceber ao longo do texto bíblico como que a realidade dessa doutrina, as ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo influenciam a nossa vida. Tocam a nossa vida, transformam a nossa vida. E esse texto aqui diante da gente, hoje de manhã, é um dos textos da Bíblia que fazem isso. Por exemplo, você reparou aí no texto, de forma muito sucinta, o apóstolo Paulo fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E guiados pelo Espírito Santo, nos tornamos, agimos, vivemos como filhos e filhas de Deus. Olha aí o Espírito Santo e Deus aparecendo, agindo na nossa vida. Essa orientação, esse guiar do Espírito Santo, faz com que eu e você não sejamos mais como escravos. E já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas vai fazer com que a gente haja como filho. A nossa condição diante de Deus é de filho, não é mais de escravo. Sendo filhos, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Recebemos uma herança preciosa de Deus que estava destinada, obviamente, ao seu único filho, o seu filho unigênito, Jesus Cristo, mas Deus nos adotou, nos tornou seus filhos também. Então, assim, de forma muito prática, muito objetiva, o Paulo, talvez até sem querer, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá uma lição profunda de doutrina, de fundamento a respeito da nossa fé.
a respeito principalmente do relacionamento que Deus nos convida a ter com Ele. Porque no fim das contas, gente, no frigir dos ovos, como se costuma dizer, isso é o que importa. É se nós estamos atendendo ao chamado para nos relacionarmos com Deus, para vivermos com Deus, para percebermos e desfrutarmos da vida de Deus em nós. E nesse sentido, eu quero citar aqui o autor da nossa escola bíblica dominical, o James Smith. É isso, né? A professora de português ali em cima vai de português e de inglês também, né? Desculpa, Letícia, você é muito poderosa, né? Português e inglês, né? Vai me desculpar. Ele fala sobre isso. No título dele, que você deve ter percebido, que é um título sugestivo. Ele diz: você é aquilo que você ama. E a tese dele é a seguinte, muito interessante. Ele é um filósofo, né? E ele diz assim: talvez, o René Descartes, aquele famoso filósofo lá do penso, logo existo, talvez ele não esteja tão correto de imaginar, de pensar e de dizer que nós somos aquilo que nós pensamos. E aí eu já vou dar o spoiler pronto para você. Certamente, em algum momento da sua vida, você se viu ali numa sinuca, entre aquilo que você sabia que tinha que fazer, que era o certo a se fazer, e aquilo que você desejava. Aquilo que você queria. E não apenas aquilo que você queria, mas aquilo que você de fato fez. Por quê? Vai dizer o James Smith, não é, que o nosso coração, a sede de quem nós somos, por conta do pecado, ama errado. Tantas vezes. E nós somos inclinados para os nossos amores, tantas vezes equivocados. Semana passada à noite, o presbítero Eduardo lembrou disso, quando ele citou alguns autores, como o Calbart, o David Wilkerson e outros, que falam que no coração do ser humano existe um vazio que é do tamanho de Deus. O primeiro a ter essa percepção foi um bispo africano há mais ou menos 1.600 anos. O nome dele era Agostinho. Ele, nas suas confissões, ele falou isso. Ele disse: Senhor, o Senhor nos fez para Ti. E o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em Ti. A gente fica com aquele desassossego, exatamente porque a gente está inclinando o nosso coração, inclinando os nossos amores para aquilo que não é bom para nós, para aquilo que o próprio Deus nos diz que nós temos que fazer. Porque um fato é que a gente ama, e que a gente sabe de muita coisa, e que a gente sabe inclusive sobre a nossa fé. Alguma coisa a gente sabe, mas não basta a gente saber o que é certo. Nós precisamos aprender a amar o que é certo. É isso que o autor do nosso livro vai dizer sobre essa temática. Ele vai dizer assim, olha isso: Jesus é um mestre que não apenas instrui o nosso intelecto, ele faz isso, é claro que ele faz isso, não é? Ele forma os nossos próprios amores. Ele não se contenta apenas em depositar novas ideias na nossa mente, ele busca nada menos que os nossos desejos, que os nossos amores, que os nossos anseios. O seu ensino não toca apenas no espaço calmo da contemplação. Ele é um mestre que invade as regiões mais aquecidas e apaixonadas do coração. Afinal, ele é a palavra que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Ele é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a preocupação de Deus o Pai, de Deus o Filho, do Deus o Espírito Santo, não é tanto que a gente saiba o que é isso. É óbvio que isso é importante. Há livros e livros explicando sobre isso. Eu comecei aqui a minha fala convidando você a participar da escola dominical e aprender e adquirir conhecimento, mas só isso não é o suficiente. Nós precisamos, com a graça de Deus, transformar esse conhecimento em vida prática. No nosso caso aqui, compreender
a essa ideia extraordinária da Trindade, que a gente não consegue acessar completamente, mas que a gente sabe que age e que transforma a nossa vida. Então quero pensar sobre isso aqui com vocês a partir desses 3 argumentos que o Paulo nos oferece a partir do versículo 14. Primeiro, guiados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Assim não somos mais escravos, somos filhos. Deus é o nosso Abba. Sendo filhos, também somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E esse primeiro argumento está aí no versículo 14. Guiados pelo Espírito, vivemos como filhos de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo para a gente aqui, ele vai dizer isso ao longo desse capítulo 8 de Romanos, que a gente precisa aprender, e isso é uma vida diária, a deixar, a permitir, a perceber a condução, a direção do Espírito Santo, o impulsionamento do Espírito Santo, o ânimo do Espírito Santo, o controle do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Inclusive, ele vai dizer aí no versículo 13, o versículo anterior que a gente não leu, se você está com a Bíblia aberta aí, você vai perceber isso, fazendo morrer os desejos da nossa carne. Aqueles amores errados que nós acabamos de falar agora há pouco. Rejeitar esse controle, rejeitar essa direção do Espírito Santo simplesmente não é algo que se espera de um cristão. Se eu sou cristão, se você é cristã, se nós somos filhos e filhas de Deus, é esperado de nós que a gente receba, admita, assuma esse controle do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Paulo vai fazer até essa diferença. Olha, se você vive na carne, se você vive desprezando esse impulso do Espírito Santo, cuidado, porque você vai caminhar para a morte. Ele vai dizer isso. É uma morte inicialmente espiritual, e vai se tornar uma morte física afastada de Deus também. Ao longo do capítulo 8, ele vai dizer com outras expressões essa vida no Espírito, qual é o significado dela. Por exemplo, se você voltar aí no versículo 1, você vai ver o Paulo falando de estar em Cristo. Estar em Cristo. Versículo 4, ele vai falar de andar pelo Espírito. Versículos 9 e 11, ele vai falar sobre ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Diego, entendi isso aí, mas o que isso quer dizer de forma prática, de forma objetiva? Esse negócio de andar pelo Espírito, ser habitado pelo Espírito, como é que é isso? Gente, de forma muito objetiva, muito prática, muito simples. O Paulo está falando aqui de uma vida santificada. De uma vida em santidade, de uma vida que busca estar separada para Deus. O presbítero Ezequias fez referência a isso agora há pouco, falando sobre consagração. Algo consagrado a Deus é algo separado para Deus, é algo dedicado para Deus, e a Bíblia diz que eu e você somos santificados. Somos separados, somos dedicados ao Senhor, separados para Ele. E aí o Hendrickson, que é um comentarista bíblico muito importante sobre esse texto, ele fala o seguinte: o que é a santificação? De forma muito objetiva, olha o que ele diz: é a constante, eficaz e beneficente influência que o Espírito Santo exerce no coração dos filhos e das filhas de Deus. Que capacita, ora, para quê? Essa influência deve ter um propósito, deve ter um motivo. Para quê? Que os capacita a dia lutar contra o pecado e se voltar para Deus. Então assim, é um equívoco muito grande a gente imaginar que para ser cristão, para ser filho, filha de Deus, eu preciso ser perfeito. Eu preciso ser incólume, aquela famosa conduta ilibada. Nós simplesmente não temos competência para, neste tempo, termos uma vida assim. Eu e você, eventualmente, vamos falhar. Eu e você, eventualmente, vamos, como a gente costuma dizer, pisar na bola, enfiar o pé na jaca. E é muito comum essa perspectiva. Ah, não, Diego, sabe o que é? É que eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa diferente, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Não é essa uma questão impeditiva para você andar com Jesus e ser uma pessoa santificada.
Porque a marca da pessoa santificada é aquela que sofre constantemente a influência do Espírito Santo de Deus, que vai capacitar você, que vai me capacitar a lutar contra o pecado. Vou colocar isso de forma mais clara ainda, mais objetiva. Vou tentar, pelo menos. Quer ver um exemplo de santificação? Lembra do samaritano? Conhecido como o bom samaritano? O que é santificação? Ele está andando na rua e ele vê alguém que precisa da sua ajuda. Ele não pensa, estou atrasado. Ele não pensa, será que está morto? Será que está vivo? Ele não pensa, será que é judeu? Ele não pensa, será que mereceu estar aí? Ele não pensa. O que ele faz? Ele ajuda. E na parábola que Jesus conta, ele fala que aquele homem machucado é o seu próximo. Isso é uma vida santificada. É uma vida que percebe as necessidades ao seu redor e está pronto a ajudar da maneira que é possível ajudar. Quer ver um outro exemplo de santificação? É Zaqueu. Lembra do Zaqueu, lá de Lucas capítulo 19? Quando ele vê Jesus, o que ele faz? Ele se arrepende. Ele passa a viver de forma generosa. Ele devolve aquilo que ele roubou, aquilo que não era dele. E ele acrescenta, ele vai além daquilo que ele havia pegado e que não era dele. Porque ele começa a perceber que ele precisa confiar em Deus. Aliás, um outro exemplo maravilhoso de uma vida santificada é daquela viúva pobre, que dá tudo o que ela possuía. Lembra disso? Jesus está com os discípulos observando o pessoal ofertando no templo. E aí ele vê aquela mulher ofertando 2, 3 moedinhas, uma quantia ínfima. E aí ele dá testemunho daquela mulher. Ah, Diego, eu sabia, em algum momento ia cair na questão do dinheiro. Não, gente, o texto não está falando de dinheiro. O texto está falando, sabe de quê? De confiança em Deus. O texto está falando de confiança em Deus. Até porque se a questão fosse dinheiro, Jesus teria elogiado os homens anteriores. Lembra do texto? Que os homens davam muita coisa, mas eles davam daquilo que sobrava. Por quê? A confiança deles estava naquilo que eles estavam retendo. Lembra de Ananias e Safira? A gente vai doar, mas a gente vai reter um pouquinho, porque a nossa confiança está naquilo que nós retemos. Uma vida santificada reconhece que é Deus quem cuida, que é Deus quem supre as necessidades. Lembra dos amigos do paralítico que levam ele até Jesus? Porque uma vida santificada está prestando atenção nos outros, está levando as pessoas para Jesus, está dando oportunidade para que outros conheçam o Cristo e sejam alcançados por Ele, e sejam curados por Ele, e sejam perdoados por Ele. Essas são características, algumas delas, de uma vida em santificação. Não é mágica, gente. Não é que tem uma redoma ao nosso redor. Eu falava sobre isso agora de manhã com os adolescentes. João Batista preso, aguardando a morte, ele sabia que dificilmente sairia daquela situação, mas ele tem dúvida. E aí ele pede para os discípulos irem até Jesus e perguntar para Jesus o quê? Vem cá, o Senhor é mesmo o Messias? O nosso mestre está querendo saber, ele está preso, ele sabe que vai morrer, ele deu a vida por esse testemunho. Um homem era parente de Jesus, batizou Jesus, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento de crise, de angústia, preso, encarcerado, e a gente sabe que se hoje uma prisão não é nada agradável, há 2000 anos atrás também não era. Ele tem dúvida, e no momento da dúvida, ele procura quem? Um de cada vez. Ele procura Jesus. Não é proibido ter dúvida. Uma vida santificada tem dúvida, tem medo, se preocupa, fica inseguro em relação ao amanhã. A questão é, o que nós fazemos com a dúvida? É disso que o Paulo está falando para a gente, sobre sermos guiados pelo Espírito. O fruto do Espírito vai florescendo em nós. E aí a gente precisa pensar, como é que está esse fruto na minha vida? Será que eu sou alguém
guiado pelo Espírito? Será que o Espírito de Deus tem agido em mim e através de mim? Será que eu posso dizer que eu sou alguém que vive em santificação? Quando eu penso nas minhas relações, considerando o fruto do Espírito que fala de paz, de longanimidade, de alegria, bondade, benignidade, quando eu penso nas minhas relações, como é que estão as minhas relações? São relações quebradas? Relações partidas? São brigas? São dissensões? Ou será que eu sou aquela figura que busca a solução, que busca o reencontro, que busca o perdão, que busca de fato a paz? A gente deu vários exemplos aqui. Como é que eu me relaciono com o dinheiro? Será que a minha confiança está de fato em Deus? Quando as pessoas pensam em mim, na minha postura, em como eu ajo, em como eu respondo, qual será a percepção que elas têm de mim? Gente, essas são perguntas que eu preciso me fazer, que você precisa se fazer, para que a gente perceba a ação da Trindade em nós. Mas não apenas isso. Os versículos 15 e 16, o Paulo traz uma verdade maravilhosa para a gente também. Ele diz que nós não somos mais escravos, nós somos filhos e Deus é o nosso Abba. É como se o Paulo estivesse dizendo assim: olha, vocês que são guiados pelo Espírito, filhos e filhas de Deus, não tem mais como vocês viverem como escravos, amedrontados. Não tem mais como, porque vocês são filhos. O Espírito de Deus está em vocês, e Ele não é um espírito de medo. Não é um espírito de medo, a ponto de vocês poderem chamar a Deus de Pai. E aí, cabe aqui um lembrete daquele momento histórico e também do Antigo Testamento. A gente sabe que era muito comum naquele tempo, como é hoje, não é? E naquele tempo com algumas nuances diferentes, importantes, a adoção. A gente sabe, por exemplo, para citar assim, exemplos importantes, que alguns imperadores romanos eram adotados. Não é? Eu me lembrei, por exemplo, do Augusto, chamado Otávio. Ele era filho adotivo de Júlio César, um dos grandes imperadores romanos. Então, assim, a adoção, ela concedia a dignidade de filho para aquele que não era, pelo menos não era de forma sanguínea. Mas, e aqui cabe uma ponderação, né, ela nesse contexto, tinha um sentido de preservar a riqueza, preservar o nome, preservar as propriedades da família. Então, assim, era importante, mas tinha outras intenções também. O Paulo não está fazendo menção apenas desse modelo de adoção. Ele está olhando para o texto bíblico também, para a história bíblica também. Lembra, gente, o que a filha do faraó faz com Moisés? Moisés era o quê quando ela o encontra? Era um bebê à espera de quê, gente? Da morte. Era um bebê à deriva no rio. Não tinha nada para oferecer para aquela mulher. E aquela mulher usa com Moisés de misericórdia. Você lembra de Mardoqueu ou Mordecai? Cadê os pais da Esther? Morreram. Situação de exílio, guerra, morte. Esther não tem os seus pais presentes. Mardoqueu adota Esther, cria Esther e abençoa Esther com a experiência do Senhor. Aliás, é interessante ver Deus fazendo isso com o seu povo. Eu poderia até voltar mais ainda na história, porque Deus deliberadamente adota um povo. Ele pega Jacó, muda o nome de Jacó para Israel e fala: você vai ser o meu povo. A partir de você eu vou fazer um povo para mim. Ele chega para o Davi e diz assim para o Davi: Davi, eu tirei você de detrás das malhadas e fiz de você príncipe sobre o meu povo. Porque você não é rei, Davi, rei sou eu. Mas eu faço de você um príncipe sobre o meu povo. Aliás, de forma muito explícita, Deus vai dizer através do salmista: ainda que seu pai e sua mãe o abandonem, eu
jamais o abandonarei. Porque eu e você não somos mais escravos. Eu e você somos filhos e filhas de Deus. Ele, Deus, é o Pai perfeito. Ele é a mãe perfeita. O pai e a mãe que eu e você jamais poderíamos ter. O pai e a mãe que eu e você jamais poderíamos ser. E Paulo fecha isso usando essa mesma palavra que Jesus usa. Lembra do Pai Nosso? Quando Jesus fala Pai Nosso, ele está falando Abba. É essa palavra. Quando ele está no Getsêmani, orando, pedindo para que Deus, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, ele diz, Abba, Pai, tudo te é possível. Jesus, no momento de angústia, no momento de tristeza, suando sangue, se aproxima do Pai em oração e diz, Abba. Esse é o relacionamento que Deus quer travar comigo e com você. O relacionamento de pai e filho, com quem eu posso me abrir, com quem eu posso conversar. E claro, a pergunta que fica aqui é como é que a gente tem vivido? Será que a gente tem vivido escravos? Escravos de quê, Diego? Escravos daqueles nossos amores errados. Escravos dos nossos desejos, escravos do nosso passado, escravos daquilo que fizeram conosco, escravos daquilo que nós fizemos com os outros, e vamos carregando essa história e não abandonamos isso, quando Jesus nos oferece caminho de vida nova, de vida como filhos. Filhos que nós podemos chamar a Deus de Abba. E aí o texto termina e a gente caminha para o final com uma chancela disso, um penhor disso, porque o Paulo diz que nós somos filhos, por óbvio, nós somos também herdeiros. E aí eu vou fazer uma piada aqui, que eu já fiz algumas vezes, mas vai ser a última essa, vai ser a despedida dessa piada agora, então vocês são privilegiados. É uma piada infame, né? Por isso que vai ser a última vez. Várias vezes. Cansado do trabalho, cansado de estudar, cansado das coisas de casa, cansado dos problemas. Eu virei para a Bianca, virei para o Renan, talvez tenha virado para um de vocês aqui, e eu disse assim, é infame, né? Por que meu nome não é Abravanel? Por que meu sobrenome não é Bezos, Musk, não é Lehman, não é Safra? Por que, Senhor, fizeste? Stallone é legal, né? Eu concordo com você que Stallone é maneiro, né? Mas se fosse com os componentes que tem o mais famoso, aí seria melhor ainda. Mas não é. Não é. O que está por trás dessa piada sem graça? Por isso que foi a última vez, né? Ah, se eu fosse rico, todos os problemas seriam resolvidos. Gente, tem que ser muito inocente para acreditar num negócio desse. Certamente eu não teria alguns dos problemas que eu tenho agora. Por exemplo, cheguei em casa essa semana com o pé doendo, porque o sapato está ruim, está velho, tem que trocar. Aí eu falei para a Bianca, tem que comprar um sapato novo, mas tem que esperar o mês que vem. Então, quem tem dinheiro, bastante, como essa galera que eu acabei de citar agora, não vai ter esse problema. Mas vamos combinar que vai ter muitos outros? Vamos combinar? Que vai ter muitos outros problemas? Aliás, não sei se... Você não vai ficar com raiva de mim por causa disso, né? Uma série espetacular que fala sobre isso é uma série do HBO que chama Succession, né? Sucessão. É uma família de bilionários. Gente, não é milionário, é bilionários. Então é a galera que assim, pega o jatinho para ir para casa de veraneio em Veneza. É assim, eu vou para Saquarema quando dá, né? A galera vai para Veneza, né? E tem problema. E tem muito problema. Por quê?
Dinheiro resolve muitos problemas, é óbvio que resolve. Né? Alguém já disse, né? Não resolve tudo, mas ajuda a chorar em Paris. Então, de repente, você está chorando, está triste, quer ir para Paris chorar, me leva. Né? Choramos juntos, ali, olhando o Arco do Triunfo, tomando um cafezinho, né, expresso, maravilhoso, mas não vai resolver tudo. Então, assim, falando sério, né, ajuda muito, mas não resolve tudo. Porque quem resolve os nossos problemas é Jesus. Quem resolveu o maior dos nossos problemas, que não é financeiro, não é de saúde, não é de família, o maior dos nossos problemas é o pecado, que nos afasta de Deus, que nos afasta uns dos outros, que nos impede de sermos verdadeiros com quem a gente ama. É o pecado. E Jesus resolve esse problema morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia! Ele resolve esse problema fazendo com que o Espírito Santo de Deus habite em nós e nos guia. Ele resolve esse problema abrindo um canal de comunicação com Deus, de modo que eu possa chamar Deus de Abba. Eu não preciso esconder nada dele. Então, assim, não importa qual é o meu sobrenome, importa que o meu sangue, no meu corpo, tem o sangue de Jesus. É isso que importa. E é dessa maneira, meu irmão e minha irmã, que a Trindade trabalha em nós. Então assim, Diego, isso é muito difícil, isso é muito profundo, não dá para entender como... Não dá mesmo não. Desculpa, não queria te desiludir. Não dá mesmo não. Não é? Não dá. Por outro lado, há muito na Bíblia sobre esse tema e outros que a gente pode entender. E esse é um texto que fala sobre isso na minha vida e na sua. Então que eu e você, meu irmão e minha irmã, nos deixemos guiar pelo Espírito. Abracemos essa condição diante de Deus, a condição de filhos. Porque essa herança que Deus nos dá é uma herança, eu gosto muito dessa palavra que o Pedro usa, o apóstolo Pedro, não é você não, Pedro, não fica metido não, tá? É o apóstolo Pedro, é uma coroa, tu também, já ficou metido de tabela você também, né? É uma herança imarcessível, é uma herança que não murcha. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer que o ladrão rouba outras heranças, que a ferrugem corrói outras heranças. A herança que nós temos em Deus começa aqui e voa para a eternidade. Amém? Vamos ficar de pé e orar mais uma vez?